Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o último, então, novamente, perdão pela minha voz, tá bom? Mas vamos continuar, né? Eu acredito que em relação à voz eu já tenha falado no outro vídeo. O Leifton estava esperando sozinho, sentado debaixo da cerejeira centenária. Ele sentiu que eu estava me aproximando e abriu os olhos. Você está bem? Está relaxado o suficiente para meditar? Eu me sentei na sua frente, suspirando. Sim, só estou um pouco. Acabei de encontrar a Maura. Ela se desculpou comigo e com o Matheus. Ele não disse nada, não conseguia saber o que ele estava pensando sobre o assunto. Cheguei! Vocês já estão em posição? Ótimo, vocês são bons alunos. A Cori se sentou ao nosso lado, como da última vez. Perfeito, vai nos ajudar a nos concentrarmos. Então, vocês se lembram de como começamos da última vez? Vamos relaxar devagar, nos reconectar com nossas sensações. Vocês podem fechar os olhos, se ajudar. O Leifton fechou os olhos, eu mantive os meus abertos. Proponho que comecemos vendo se você consegue recuperar suas lembranças sem a ajuda da Lunar Blossom. O Leifton balançou a cabeça lentamente, mas com determinação. Então, ouça minha voz, concentre-se nela, escute-me atentamente. Você é um angel, você sabe disso, você sente. Você tem plena consciência desse fato, você se lembra. Só foi preciso alguns instantes para que a luz dos angels o inundasse. Ele abriu os olhos, observou seus dedos, seu corpo. Parece que funcionou, mantive minhas lembranças. A luz se dissipou tão rápido quanto chegou. Maravilha! Agora, idealmente, você precisaria conseguir produzir luz de verdade, ou apenas algumas faíscas, já seria um grande progresso. Se meditar um pouco for ajudá-lo, podemos fazer isso. O Leifton concordou. Aproveitei para fazer o mesmo. Nós três fechamos os olhos. Permanecemos em silêncio por um longo tempo. Eu me concentrei no mundo ao meu redor, nos seus sons, nas suas vibrações, nas correntes que o atravessavam. Muito antes do que eu imaginava, o mundo azul apareceu para mim. Através das minhas pálpebras, os fluxos de mana eram visíveis para mim. Eles fluíam tranquilamente ao nosso redor. Tive a impressão de que mais e mais mana se acumulavam ao redor do Leifton. Será que era o efeito da meditação? Ou será que tinha a ver com os meus poderes? O mana se enroscava ao meu redor em espirais de um azul fluorescente. Ele o atravessava, rodopiava dentro do seu corpo. Ele parecia estar carregando energia. Sua luz era cada vez mais presente, palpável. De repente, houve uma crepitação. As faíscas! Abri os olhos. O Alter Cosmos desapareceu. O mundo voltou. Ao redor das mãos do Leifton, as faíscas dos Aendios se atropelavam, exatamente como elas tinham feito ao redor das minhas, no penhasco. O Leifton fitava suas mãos, incrédulo. Ele sabia exatamente o que estava sentindo. O calor que se propagava nos seus dedos, nos seus braços. Os formigamentos agradáveis nas faíscas na sua pele. Cori, não é você quem... Não, dessa vez é totalmente você, Leifton. São os seus poderes. Nem sei como descrever para vocês. As faíscas enfraqueceram e se apagaram. Eu preciso, não sei, eu sinto muito, preciso ir. Obrigado. Obrigada a vocês duas, de verdade, infinitivamente. O Angel se levantou e saiu às pressas na direção do QG. A Cori se virou para mim, com um olhar repleto de incompreensão. Sim, é estranho. Eu reagi exatamente da mesma forma quando aconteceu comigo. Deixei o Nevra sozinho no penhasco e fui embora. Como ele disse, foi difícil de descrever, mas eu entendo que ele sinta a necessidade de ficar sozinho. Ah, mas eu não estou criticando, só estou surpresa. É impressão porque anoiteceu ou já está começando a ficar tarde. Sinceramente, não faço ideia de que horas são. Por quê? Precisamos nos arrumar, temos uma festa de noite. Você tem razão, vou tomar um banho. Tomei um banho bem demorado. O dia tinha sido bem mais cheio do que eu havia imaginado hoje de manhã. Quando acordei ao lado do Nevra, achei que passaríamos o dia juntos.
No final, mal o vi. Ainda por cima, em circunstâncias não muito agradáveis. Pelo menos passaria a noite com ele. Por um instante, deixei meus pensamentos seguirem seu curso. Se ele pudesse vir me encontrar aqui, agora. Balancei a cabeça. Os outros iam acabar esperando por mim. Fechei o chuveiro e saí da ducha para me vestir. Não tinha visto Spally durante o dia. Me perguntei onde ele poderia estar. Ele deveria estar se divertindo com outros mascotes. Não tinha nenhum motivo para me preocupar. Dei uma olhada geral para o meu quarto. Eu não precisava de nada. Ia começar juntando minhas meninas no jardim de música e encontrarei os rapazes no salão principal mais tarde. Ela chegou, a minha irmã de um dia, a eleita do oráculo. A Karen correu na minha direção para me dar um abraço. Eu a acolhi de braços abertos e dei um abraço apertado nela. Estou emocionada, você nem imagina. Enfim, sim, imagino que você saiba, você também deve estar emocionada. Um pouco, sim. Em todo caso, você chegou na hora marcada. Parabéns! Por sorte, você foi a última. Então, apesar de tudo, você terá a oportunidade de fazer uma entrada de destaque. Aliás, é estranho, todo mundo chegou cedo. Talvez todo mundo estivesse com medo de chegar atrasado, já que não temos mais nenhuma referência de tempo. Ou talvez todo mundo estivesse muito ansioso para relaxar. Sim, deve ser isso. Enfim, venha se sentar conosco. Reservei o lugar de honra para você, ao lado da rainha da festa. A Karen me guiou pelo jardim até o local onde as outras estavam sentadas. De fato, elas estavam todas presentes. Aliás, o Aldaric também. A Juanhua parecia bem melhor do que da última vez que a tinha visto. Pequenas mesas redondas tinham sido instaladas na grama, cheias de 1001 petiscos para beliscar. Ao redor da maioria delas, várias saladeiras cheias de líquidos coloridos e espumantes. Nós a esperamos para começar a comer, em todo caso. Todas elas tinham um copo na mão, de cores diferentes. A Karen fez um sinal para que eu me sentasse ao lado do Aldaric, antes de se sentar ao meu lado. Você quer beber alguma coisa? O que você prefere? Não sei, o mesmo que você. A moça encheu 2 copos e estendeu um para mim, antes de erguer o seu para brindar. As outras a imitaram, solenes e alegres ao mesmo tempo. Obrigada, Karen, parece delicioso. Brindamos a quê? Todo mundo riu de bom grado, não devia ser o primeiro copo delas. Ao seu casamento, Karen, que ele seja duradouro e feliz. Nós concordamos antes de tomar a bebida em nossas taças. Não sabia quem eram os fornecedores de bebidas dos purrecos, mas essa era deliciosa. Refrescante, espumante, delicadamente doce. Precisava tomar cuidado. Tinha a impressão de que poderia facilmente beber rápido demais. Quando penso que a conheci pequenininha e o Chrome também. É verdade, eu ainda me lembro da minha primeira aventura com o Chrome. Ele era quase um bebê e agora você vai se casar com ele. Sim, é uma loucura, né? Não vimos o tempo passar. No caso, eu ainda menos. Eu literalmente não os vi crescer. Já que eu estava em um tipo de coma. Sim, enfim, se for por aí, nem a Camélia, nem o Aldaric, nem a Huangshu e nem eu. Finalmente, só a Huanhua e a Yellen os viram crescer. Mas então, é bem estranho que justamente a Yellen tenha dito não vimos o tempo passar. Provavelmente porque é um modo de dizer. Sim, claro, deve ter a ver, enfim. Tudo isso para dizer que, Karen, você cresceu bastante nessa última década. É verdade, no entanto, tecnicamente sou a mais nova entre nós. Ela se virou para o Aldaric e fingiu falar baixinho com ele. Eu digo tecnicamente porque a Lunar Blossom parou de envelhecer por 7 anos. Ai, que diva! Sim, eu tinha entendido. Na época deu muito o que falar. Pois é, estava esclarecendo, porque como às vezes você se esquece de certas coisas. Ah, é? Você é a primeira a me dizer isso. Não, Alderic, nem um pouco. Eu digo isso para você com frequência, mas você se esquece. Eu também preciso dizer isso a você quase todo dia. Ué, eu me esqueço de que me esqueço. Que interessante, mas é péssimo. Enfim, então, estava dizendo que tecnicamente eu era mais jovem. Entretanto, sou a primeira a me casar.
Permitam-me considerar esse fato como uma grande vitória pessoal. Eu permitiria se fosse verdade, mas não é. Eu já fui casada e era mais jovem do que você. O mal-estar reinou entre nós. A história do casamento da Corey era trágica. Não precisam fazer essas caras, hein? Não é um drama. Você não é a mais jovem a se casar, só isso. Mas ser a segunda também já é algo. De qualquer forma, não é um concurso. Você já foi casada? O que aconteceu para não durar? Ele era um tirano sanguinário que ocupou o poder real para mim, que me era por direito. Sim, porque, a princípio, eu era princesa, de lá de Elvênia, Jincaku. Sinceramente, eu acho que ele teria me matado se eu tivesse dado tempo pra ele. Ou, entendo melhor, mas quando você diz... Enfim, você o matou antes que ele... Não, de jeito nenhum, eu fugi. Aliás, Karen, já que pelo visto Brindar é de bom tom, que você tenha a possibilidade de fugir com a ajuda de uma avalanche se o Chrome se tornar um tirano sanguinário. Todos nós erguemos nossas taças e bebemos mais uma vez. Sinceramente, eu não acho que... Eu tampouco acho que o Chrome se tornará um tirano sanguinário. Nem todo cuidado é pouco. No seu lugar, eu guardaria isso num canto da minha mente. Não, mas não é nem isso. Aqui não tem montanhas, nem neve. A probabilidade de ocorrer uma avalanche é praticamente zero. Além disso, não é muito meu estilo. Não, se ele começar a fazer umas coisas estranhas, eu acho que o mataria. Mais um instante em suspense, todo mundo parou para olhar o próprio copo. Eu precisava achar outro assunto de conversa. Aldaric, diga-me uma coisa. Estou bem surpresa em vê-lo aqui. Eu achei que você estaria na festa de adeus do Chrome. Não que eu não esteja feliz em vê-lo, mas eu achei que a Karen só tivesse convidado mulheres. Devo dizer que, para mim, para os silfos, não há distinção. Somos espíritos do ar. Somos fluidos, se é que isso faz sentido para você. Não existem homens nem mulheres silfos? Nunca me questionei sobre isso com outros faeres. Eu conheci homens e mulheres vinguangs, homens e mulheres vampiros. Não é um conceito relativamente desconhecido para nós. Existem silfos. Se você pensar bem, verá que essa divisão arbitrária não é tão clara quanto parece, até para outros faeres. Sim, acredito. Eu coloquei na cabeça que você era... Enfim, que você era um homem de certa forma. Oh, mas eu sou, de certa forma. Não estou acusando você de nada. Talvez seja por causa do seu cavanhaque. Sim, é possível. Que engraçado. Os detalhes aos quais nos apegamos. Você faria a gentileza de me servir um pouco mais desse coquetel azul delicioso? A Karen fez o que ele pediu e aproveitou para servir todo mundo novamente. E vocês, meninas, nenhum casamento à vista? Já que estamos falando de casamento, poderíamos juntar as celebrações. Huangshu? Por enquanto, não está nos meus planos. Além disso, os rapazes da guarda são... Enfim, não gosto de falar mal, mas... Digamos que nenhum deles seja do meu agrado. Pronto. Então, não, nenhum casamento à vista, o que não me impede de me divertir de vez em quando. Mas nada muito sério, justamente os homens aqui são sérios demais. Sérios demais? Não é a impressão que tenho deles. Não, mas no sentido em que são severos demais. Eles levam tudo muito a sério, basicamente. O Matheus não leva tudo muito a sério. Não, mas com ele é diferente. Temos uma incompatibilidade de personalidades. É isso? Huanhua? É a expressão usada? Exatamente. Em todo caso, aqui está nos meus relatórios. Pronto, mas tirando isso, eu acho que eles realmente muito... Eles são meio pomposos. Talvez seja porque os guardiões tenham de fato responsabilidades pesadas. Talvez. Enfim, em todo caso, eu não quero um homem que não me faça rir. Ou, tá aí, quantos deles têm pelo menos alguma noção de música? Tirando Feng Zifu, que é muito talentoso com a Galissandre, ninguém sabe tocar nada, nem uma musiquinha. Eles não têm a veia artística. Eles não são poetas. Pra mim, chega uma hora em que essa mentalidade de soldado já não é o suficiente.
Então eu estou bem melhor aqui, com vocês, bebendo coquetéis e jogando conversa fora. Aliás, Karen, você pode me servir mais um pouco desse negócio verde aí? Com um sorriso nos lábios, a Karen serviu mais uma vez a Honshu. Bom, muito bem. Nem a Kaori, nem a Honshu... Caméria? As Irmandades não entendem um pouco um conceito de casamento, sabe? Nossas sociedades são essencialmente baseadas na irmandade. O núcleo familiar quase não existe. Por exemplo, a ideia de que jovens sejam responsáveis por uma ou duas pessoas não faz muito sentido para nós. É aquilo que você me contou. Cada árvore pertence à floresta inteira? É isso. Nós somos só um grupo unido. Uma tribo de Yamandrades pode ter 50 ou 60 pessoas. E não há realmente uma maneira certa de subdividir o grupo. Claro, algumas são mais próximas de outras, mas nada comparado aos seus casais ou às suas famílias. Bom, Lunar Blossom? Todos nós sabemos bem em que ponto você está. E vocês? Huanhua e Ellen não têm vontade? Nós fomos um pouco abaladas pelo tempo ultimamente. Não tivemos muito tempo para conversar sobre isso, nem para pensar no assunto, na verdade. Eu pensei. Os olhos da Yellen começaram a brilhar. Em seguida, os da Huanghua também ficaram cheios de lágrimas. E você não tocou no assunto comigo? No que você pensou? Todo mundo prendeu a respiração. Nem eu ousava mais respirar. Não, nada, enfim. Você sabe, em me casar com você, se você quiser. Mas assim, nada demais. Não é o momento e. Enfim, poderemos conversar sobre isso mais tarde se você quiser. Nem pensar em fazer sombra à rainha da festa. Todos nós retomamos o fôlego, ligeiramente decepcionados, tirando a Karen. Obrigada, sabe as palavras, até porque não viemos aqui para ficarmos emocionadas. Estamos aqui para dizer e fazer coisas de moral questionável. Eita, gente. Já que, aparentemente, daqui a 2 dias eu não terei mais direito. Corey, você me disse que planejou algo? De fato, pensei que talvez pudéssemos, como dizer, a Kitsune se virou para Honghua, subitamente meio tímida. Na verdade, eu poderia fazer um showzinho para vocês, para a Karen. Algo meio, enfim, talvez um pouco maroto. Não estou entendendo você. Está. Não estou entendendo. Você está com medo de ser chocante? Não, não, não é isso. Eu precisaria da sua autorização, já que teoricamente não tenho direito de usar meus poderes com os guardiões nem com as guardiãs. Eita. Espere, você tem poderes? Quais? Nunca ouvi falar de. Talvez eu tivesse exagerado. A Huanghua teve a bondade de me ignorar, mas acho que vi um sorriso passar pelo rosto da Koori. Eu pensei que você poderia abrir uma exceção, só por hoje. Aí ela deu naturalmente seu copo para Huanghua, que bebeu dele sem prestar atenção. Para que todas nós possamos aproveitar as ideias distorcidas que povoam a mente da Karen. Enfim, eu precisaria da sua autorização. A Huanghua franziu as sobrancelhas. Pensativa, eu não sabia se ela estava pensando ou se só estava criando suspense. Por favor, chefe, não nos obrigue a suplicar. Todo mundo está morrendo de vontade de saber que ideias distorcidas povoam a minha mente na véspera do meu casamento. Está bem, eu vou suspender a proibição dessa vez, só dessa vez. Obrigada, você é maravilhosa. Se ela não estivesse aqui, eu a beijaria. Hã? Hã? Não tenho nenhum problema com o fato de você beijá-la. É porque você não entendeu como eu a beijaria. Corey, estamos esperando seu show. Faça o que previu, por favor. Muito bem, então, senhoritas. Muito bem, então, senhoras, senhoritas, preparem-se para entrar na psique da noiva. A ilusão que eu criei para vocês será controlada por mim, mas virá da mente dela.
Quero que vocês se lembrem bem disso, caso algo estranho aconteça. Agora eu vou pedir para que vocês se concentrem na minha voz. Principalmente você, Karen, ouça-me bem atentamente. Esvazie a cabeça. E, principalmente, não se esqueça de que tudo pode aparecer na sua frente. Nada é ousado demais, nada é indecente demais para o poder da grande Koori. As criaturas mais lindas do mundo podem dançar para nós. O guardião mais incrivelmente magnífico pode se despir para você. Você só precisa pensar no que quiser. Então, Karen, minha caríssima, minha lindíssima Karen, diga-me por que... Ué, gente, por que eu não estou surpreso que você tenha pensado em mim? A voz era de um homem que eu não conhecia. Aliás, acho que nenhuma de nós o conhecia. Ele era alto, musculoso. Quando sorriu, suas presas ficaram expostas. Pelo que eu entendi, você gostaria que eu a seduzisse. A camisa do vampiro desapareceu, como se tivesse sido levada pelo vento. Não pareceu desagradar a ninguém. Se você não se importar, trouxe alguns amigos. 3 outros homens e uma moça apareceram ao seu lado. Um deles me era conhecido. Me perguntei se já não tinha visto entre os vampiros Jakut. Menina! Imagino que fossem pessoas que a Karen conheceu. Gente! Gente, vou parar por aqui. Gente! Tô passada, Karen. Que isso? Vou deixar essas safadezas pro próximo episódio, gente. Enfim, beijinhos. Até semana que vem. Espero que eu consiga postar semana que vem. Porque, enfim, hoje eu não vou conseguir gravar outro vídeo. Só gravei 2 vídeos. Enfim, gente, perdão. Até o próximo vídeo. Bye, bye.